Bom dia, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Gostaria que vocês abrissem no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Vamos acompanhar a leitura? Diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, porque ela é tão clara, Senhor Deus, e tão verdade, Senhor Deus. Aqui, Senhor Deus, dita a nós, mas que nesta manhã, Senhor Deus, nós possamos, Senhor, entender, Senhor Deus, através do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Usa, Senhor Deus, a minha vida como instrumento, Senhor, e eu oro, Senhor Deus, para que a tua palavra realmente toque, Deus, no coração, Deus, daquele que estiver e estará, Senhor Deus, assistindo, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta para você. O que a cruz significa para você? Qual é o significado dela para a sua vida? Né? A gente tem muitas pessoas têm N significados, mas nessa manhã, algo que Deus ministrou no meu coração foi que a cruz, ela é aquela que traz a vida, e a gente vai ver aqui. A cruz, ela não foi apenas um acidente, a cruz, ela foi um plano de Deus para cada um de nós. A palavra de Deus diz que Jesus, ele deu a vida dele para nós e por nós. E em João, aqui mesmo nesse evangelho, eu quero ler aqui, no capítulo 1, no versículo 29, diz assim: No dia seguinte viu João, esse João Batista, a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E minha pergunta é, mais uma vez, o que a cruz significa para você? Para alguns ela é meramente um símbolo, né? Para alguns ela só está ali com o próprio Cristo crucificado e ali ele fica. Mas nessa manhã eu quero dizer que ela não é apenas um símbolo qualquer. A cruz naquela época, quando a gente vai ver aqui a crucificação de Jesus, nos versículos que eu acabei de ler, que ela era uma maldição. Todo aquele que era pregado na cruz, ele se tornava maldito. Então, as pessoas ali naquela época, eles tinham esse cunho de maldito, de maldição. Então, aquilo que se tornou maldição, hoje nos nossos dias, é o símbolo da maior prova de amor que existe. E o tema da nossa
ministração hoje é a maior prova de amor. E o versículo 17 diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio carregando a sua cruz. Como eu falei, né? A cruz é um símbolo de morte, mas hoje a gente hoje transformado, ela significa o quê? Que Jesus carregou essa cruz por causa do meu pecado e do seu pecado. Jesus, ele não caminha como vítima. Quando eu estava estudando, né, e o irmão ministrando, eu queria ressaltar essa frase. E ele fala assim que Jesus, ele não caminha como uma vítima, como um derrotado para a cruz, mas ele caminha para a sua coroação como um rei. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus e a gente sabe que ele, quando ele veio para cá, ele veio 100% homem e ele precisou passar por tudo isso, né? A cruz, essa parte que foi horrível, que a gente vai ver, que foi assim a mais horrenda, horrorosa, né? Esse quadro não foi uma derrota, mas foi um plano de Deus, um plano perfeito. E Jesus, ele sabia que ele tinha que passar por tudo isso. E não foi, né? Satanás achou que ele estava vencendo, mas na verdade era só um plano, porque Jesus, ele veio para isso. Ele veio para sofrer por nós, para levar sobre si todos os nossos pecados, mas para nos perdoar e salvar. E continua ali, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Eu pesquisei, né, o que significa esse nome. Ele significa lugar da caveira. Por que que tem esse lugar, esse nome? Porque o formato em si era de uma caveira. E também estudiosos dizem que quando não foi num monte, como a gente tem às vezes pintado, numa montanha ou num lugar alto assim, mas num lugar onde todo mundo podia ver. Lembrando que quando isso aconteceu, quando Jesus ele estava, né, aconteceu todas aquelas, ele foi atrocidades com o próprio Jesus, ele estava o que acontecendo a festa da Páscoa. Então tinha muita gente. E em Mateus diz ali, aos que iam passando. Então por isso que aquilo ali estava acontecendo, né? A crucificação, aquela coisa horrível estava acontecendo e alguns que iam passando, eles iam vendo tudo aquilo, né? Jesus ia sendo crucificado, ia sendo exposto ali naquele lugar. Então, era um lugar fora de Jerusalém, mas era um lugar que era muito próximo, assim, que as pessoas pudessem ver. Então, imagine, né, um espetáculo, não no sentido bom, mas um espetáculo horrível. E enquanto eu pensava nisso e estudava, e o Senhor foi ministrando no meu coração, e eu ia para frente, lia, eu falei assim, não, eu vou mais para frente. E aí eu voltava, eu falei assim, e eu fiquei muito tempo pensando e lendo esses versículos e vendo vendo tudo aquilo a maneira como Cristo foi exposto, como Cristo foi crucificado. E eu pensei, o Filho de Deus, o Rei do Universo, ele foi exposto dessa forma. E é muito fácil a gente parar e pensar assim, você viu aqueles... Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma condenação. Um rapaz tinha sido condenado porque ele matou 48 mulheres, assim, foi horrível. E ele pegou prisão perpétua. E aí, para acelerar, que não aconteceu, né, a condenação dele, ele foi... o juiz ia falando o nome da mulher e ele falava que ele era culpado. Então foram nas 48
mulheres, ele dizia assim, culpado. E é muito fácil a gente falar assim, olhe para... Você já viu aquele criminoso que fez isso, aquilo? E eu estava pensando assim, puxa, né? E eu? E a gente vai ver aqui no versículo 18, que diz assim, e o crucificaram, e com ele 2, um de cada lado, e Jesus no meio. João é o único evangelho que fala assim, e Jesus no meio. Lembrando que Jesus foi o que? Substituído por um outro malfeitor, Barrabás. Mas que na verdade Jesus ele foi substituído por mim e por você. E eu estava falando ali, né, que é muito fácil a gente falar assim, você viu aquelas coisas horríveis que um criminoso fez, mas eu quero que você pense junto comigo e você olhe para si. Jesus, ele foi substituído por mim. Era para eu estar naquela cruz, era para eu estar naquele lugar. E quando a gente pensa assim, tudo o que todas as nossas, como que eu posso dizer, as nossas, tudo aquilo que a gente acha sobre nós mesmos cai por terra, porque Jesus ele é o substituto e Deus falou tanto comigo sobre isso. E nessa manhã eu quero dizer, Jesus, a maior prova do amor dele foi porque ele substituiu. Era para nós estarmos no lugar dele. Era para nós estarmos ali. E porque ele ama tanto a gente. E o plano de Deus, como eu já falei, foi tão perfeito. Perfeito. Jesus então vai e morre no nosso lugar. Esse é o amor. Esse é o verdadeiro amor real. E depois dessa cena, né? E aí eu fiquei imaginando assim, né? Por mais que a gente pense nos maiores filmes de Hollywood, a cena cruel e horrível que pode estar Jesus ali exposto, Jesus sendo foi, né, maltratado e levantado naquele madeiro e ali exposto e ficou ali. E eu tento imaginar e falei assim, Senhor, obrigado, por mais que eu tente agradecer o Senhor e nunca haverá palavras, porque eu sei que era para eu estar ali, era para você estar naquele lugar. E continuando ali, onde o crucificaram, né? Eu já falei, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. E a crucificação era um dos mais cruéis castigos que existiam. E eu falei, ali, Jesus no meio. Jesus ali estava, eles colocaram de propósito Jesus ali no meio, porque ele estava sendo considerado o maior criminoso da história, o maior criminoso, né? A gente viu na quarta-feira, quando a Letícia ministrou sobre isso, né? O julgamento político de Jesus. E aí Jesus estava sendo acusado por blasfêmia, porque ele estava dizendo que ele era considerado o rei dos judeus, mas eu quero dizer que ele é mesmo. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei e está vivo. Gente, né? Jesus, a história não para por aqui. E também era acusado ali por sedição. Então, isso para eles era um crime. Por isso, então, ele estava sendo morto e ali crucificado. Eles achavam que eram isso, mas era o plano perfeito de Deus, era para ser dessa forma, e foi dessa forma. E agora a gente vai ali para o versículo 28, que é a morte de Jesus. Eu não falei do nosso primeiro ponto, né? O primeiro ponto eu vou usar o mesmo que está aqui na minha Bíblia, que é a crucificação, tá bom? Primeiro ponto, a crucificação, e segundo ponto, a morte de Jesus.
que ali é os versículos 28 até o 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Então, como eu falei, foi um plano, né? Os homens acharam que estavam matando Jesus e tudo aquilo ia acabar, mas era o plano, a escritura estava se cumprindo, e para se cumprir até o fim, até isso a gente vê aqui, que Jesus, ele depois de todo esse sofrimento, essa dor que a gente não consegue imaginar, por mais que a gente ouça relatos de médicos, de estudiosos, é uma dor horrível. A gente tenta imaginar, né? Alguns estudiosos dizem assim que a morte por crucificação, você está morrendo 1000 vezes, 1000 mortes, imagine, né? Não era só a dor, também a física, né? A gente está falando aqui de uma dor física, mas também Jesus estava ali sofrendo, porque ele também estava sendo, naquele momento, ele estava afastado de Deus, né? Todo o pecado da humanidade estava ali, o meu pecado, o seu pecado, estava sendo colocado sobre Cristo. E aqui a gente vê também a humanidade, né, do Senhor, quando ele fala ali do Senhor Jesus, quando ele fala ali, tenho sede. Imagine, depois de 6 horas naquela agonia, naquela cruz, Jesus então profere essas palavras. E aí eles colocam, né, um vinagre ali na boca de Jesus. E o versículo 30, que diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Essa palavra, está consumado, significa tetelestai. Na verdade, ele tem 3 significados: missão cumprida, resgate definitivo e posse permanente. Tudo isso que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha para fazer, né? Não foi só 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu. Desde a eternidade, esse plano já estava sendo feito. E Jesus ali cumpriu. E aquilo que a gente nem imagina também que vai acontecer. Nós temos aqui o relato, né? A gente tem visto, estudado também o livro de Apocalipse, o que vai acontecer. O rei glorificado, mas Jesus cumpriu a missão. O que tinha para ser feito, Cristo fez. E ali, o resgate definitivo. Na cruz, Cristo pagou a nossa dívida. E eu quero ler esse versículo que está lá em Colossenses. Colossenses 2, 13. Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando nossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. A maior prova de amor foi a cruz. E se isso não fala no seu coração, no meu coração fala muito. Cristo, o Rei do Universo, o Filho de Deus, Cristo que deixou toda a sua glória, veio ao mundo, sofreu todas as dores possíveis. Isso é que a gente sofre, nada se compara. Aquilo que o próprio Cristo sofreu no meu lugar. Todos os pecados da humanidade. Né? Eu dei o exemplo daquele rapaz que foi condenado, que matou lá as mulheres, mas não só o dele, mas o meu e de toda a humanidade estava sobre ele. Não sei se você consegue imaginar, mas eu também não consigo na minha cabeça, mas eu fico pensando
que dor, que sofrimento, para demonstrar para a gente essa esperança, a cruz, a esperança, o céu que nos aguarda. Um Deus cheio de amor, que todos os dias fala para nós, todos os dias nos dá oportunidade. Todos os dias a gente tem essa oportunidade de se achegar a Ele. Para nós, a gente não teve que pagar um preço alto, mas para Jesus foi a vida dele, a vida do próprio Cristo. Né? Lá na cruz, ele derramou todo o sangue para nos salvar, para nos perdoar. Os dias estão acabando, o final dos tempos está chegando. E não haverá, está diminuindo né, esse fim, e não haverá mais tempo. Depois não adianta a gente, haverá só lamento. E o tempo é hoje da gente se arrepender e se voltar para esse Jesus, que pagou a nossa dívida, e olhar não como um servo sofredor. Porque se a gente só olhar esse quadro, né, Jesus crucificado, todo esse quadro horrível, né, a morte por si só, mas se acabasse aqui, ainda se acabasse aqui, porque ele é o Filho de Deus. João Batista ali diz ali, né, e a gente vê também que os soldados, aqui, que ele fala também, né, esse era o santo, esse era verdadeiramente o Filho, ele reconhece. E nos outros evangelhos também a gente vê que quando Jesus ali no lado dos dois malfeitores, um reconhece que ele era o Filho de Deus. Ainda há tempo, ainda temos tempo de nos arrependermos e reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que morreu por causa de mim e por causa de você, para nos dar essa vida eterna, essa vida verdadeira. E Jesus ali na cruz, a crucificação e a morte dele também nos torna filhos. Nós somos filhos, somos considerados filhos de Deus por causa dele. Antes nós estávamos longe, mas agora a gente pode estar perto por causa por causa dele, por causa de Jesus. Como eu comecei falando e perguntando, né? O que a cruz significa para você? Você tem a sua, né? Você aí pode responder da sua maneira. O que a cruz significa para você? Mas eu quero dizer que a morte de Jesus, a crucificação e a morte de Jesus foi o plano perfeito de Deus. A maior demonstração de amor que existe, né? Muitas pessoas procuram por esse amor, muitas pessoas procuram por provas e provas. Aí está, hoje eu te apresento a maior prova. Alguém que te amou até o fim, que morreu por você, né? E não só morreu, quer viver uma vida para sempre. É o Filho de Deus, o próprio Deus, no céu, onde não haverá dores, onde não haverá choros, onde será alegria perfeita e completa. O céu nos espera. Mas a gente precisa aceitar de fato que Cristo veio, que quem Cristo é. E quando a gente pensa que, né, todos esses significados que tinha lá, que Cristo se tornou maldito para nos tornarmos, para sermos abençoados, o substituto. O meu coração, eu falo para Deus, eu falei assim, Deus, só tenho que te agradecer. Obrigado, Deus. Porque era para eu estar naquele lugar. Era para você estar naquele lugar. Custou um alto preço, um preço de sangue. Né? A gente não vivemos uma esperança vazia, mas a gente vive uma convicção inabalável, que é o céu. O céu nos espera.
Eu estava conversando ontem com a Letícia e a gente falando assim, cara, Jesus. Jesus, ele veio, não tem o que dizer. Jesus, o homem perfeito, ele veio para sofrer tudo o que ele sofreu. A dívida foi paga. O sangue foi derramado. Já não há mais culpa e mais condenação. Hoje nós podemos ter livre acesso, porque Jesus, ele pagou a nossa dívida. Amém? O que a cruz significa para você? A maior prova de amor foi Cristo ter morrido por nós. E como eu falei, a história não acaba aqui, mas Jesus, ele vai ressuscitar, glória a Deus. Amém. Mas eu quero terminar, concluir por agora e deixar com que você possa pensar o que a cruz significa para você, né? A morte de Jesus foi um alto preço, um alto preço, um alto preço. Mas Deus, Ele nos quer para Ele, por isso que Ele fez isso. Amém? Vamos orar? Deus, quero te agradecer, Pai. Por mais que a gente tente achar palavras, Senhor Deus, a gente nunca vai poder mensurar, Senhor Deus, ou nada, Senhor Deus, do que a gente faça, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua morte lá na cruz. Obrigado, Deus, porque eu fui substituída, Senhor. Era para eu, Senhor Deus, era para nós estarmos naquele lugar, Pai, de morte, Pai. Nós merecíamos o inferno, Senhor. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas, Deus, o seu amor. Deus, o seu amor, Pai. Que na nossa mente, Senhor Deus, tão limitada, Pai, a gente não vai compreender. Mas nós recebemos pela fé, Senhor Deus. Pela fé, Pai, todas as coisas, Deus. Obrigada pelo teu sacrifício tão perfeito, Pai. Tua palavra diz, Senhor Deus, que Jesus foi ali como ovelha muda, Pai. Para o matador, ele sabia, Pai. Ele sabia de tudo, Senhor, mas mesmo assim, Pai, nos amou até o fim, Pai. E que nessa manhã, Senhor Deus, e por resto das nossas vidas, Pai, a gente possa entender esse amor, Pai. Que é um amor, Senhor Deus, eterno, perfeito, Pai, que vai até o fim, Pai. Que não retrocede, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo plano, Pai, perfeito, pelo amor incondicional, Senhor. Infinito, Pai. Infinito do Senhor sobre nós, Deus. Obrigado, Senhor. E obrigado também, Senhor Deus, pela sua ressurreição, Pai. Porque o Senhor, Deus, nos espera, Senhor Deus, no céu, Pai. E que também, Senhor Deus, possamos dia após dia, Senhor Deus, aceitar, Senhor Deus, Deus, o Senhor, Pai. Deus, que essa verdade, Pai, que a morte não é o fim, mas, Senhor Deus, há algo maior e é o céu, Deus. Nós queremos, Deus, isso. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, querido irmão. Deus abençoe, que essa palavra possa ficar no seu coração. Em nome de Jesus, a maior prova de amor foi Cristo ter morrido por nós.